Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas se encontrem bem, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Eduardo Lima e estamos aqui para mais um encontro, né, da disciplina, né, de Fundamentos e Métodos da Educação Especial, pessoal. É, sei que existem aí alunos novos, né, em todos aí os nossos polos, Colinas, Lagoa da Confusão, Dianópolis, né, Pedro Afonso. Então, mandar um abraço aí para todos vocês e para os que estão chegando agora. Espero que estejam se sentindo muito bem-vindos, né, e que sejam aí muito bem-vindos, especialmente à nossa disciplina. Espero que seja uma disciplina muito proveitosa. Nos nossos encontros, né, síncronos, a gente tem debatido bastante, são encontros bem legais, porque nós compartilhamos ali muitas experiências e tem sido uma experiência muito rica para mim e espero que esteja sendo para vocês também, certo? E aí, né, para a gente se situar, nós estamos aí na reta final, né, da nossa disciplina, iniciamos lá, né, no início de fevereiro, né, parecia tão distante, né? Agora já estamos aí para os momentos finais da nossa disciplina, né? Espero que estejam gostando, né, dos conteúdos que nós estamos desenvolvendo aqui, das nossas discussões, pensando que tudo isso que nós estamos aqui fazendo é no intuito da construção, né, de uma sociedade inclusiva que tem ali também uma escola inclusiva, né, uma escola que seja ali um ambiente favorável, né, para esse processo de ensino-aprendizagem para todos nós, né, independente aí das nossas necessidades ou habilidades e competências que são infinitamente diversas, certo? Então, estamos aqui, né, nesse desafio de nos preparar para essa escola do século XXI, para essa escola que deve ser inclusiva, e diante dos nossos desafios, né, hoje, né, nós vamos lidar com um texto que eu acho muito bacana, assim. Quando eu li esse texto, né, quando estava montando lá a disciplina, eu achei, pô, não, esse texto tem que entrar, porque ele traz muito, né, as autoras trazem muito do que eu acredito, né, que deve ser o processo formativo, né, de professores, né, a nossa construção enquanto um profissional da educação. Elas trazem ali elementos da teoria, né, e de como esses elementos são importantes para basear, né, fundamentar a nossa reflexão, a nossa autorreflexão enquanto docentes, mas também não fica, né, apenas no campo da subjetividade, no campo da reflexão. Elas trazem ali as possibilidades com base numa pesquisação, né, numa pesquisa que fala ali do acompanhamento de um docente que está ali numa sala de atendimento especial e que está lidando ali com dificuldades do dia a dia e dão suporte formativo a esse docente para que ele exerça ali a sua profissão de uma forma que seja mais não só funcional, né, de uma forma que ele obtenha mais sucesso, mas que seja também algo que o ajude a tirar esse peso, essa culpa, né, porque muitas vezes nós sentimos ali o peso de pensar que estamos fracassando na nossa profissão, pensar que nós não estamos dando conta das atividades, né, e dos desafios propostos, né? Então, acho que esse texto é muito legal por causa disso. E vocês, quando lerem, né, quem teve a oportunidade de ler, espero que compartilhe aí dessa mesma perspectiva, né? De uma perspectiva de um texto que seja realmente muito útil, né, para as nossas vidas, tá bom? E aqui, né, já vou aqui compartilhando com vocês os nossos slides, né, que vão guiar a nossa discussão. Estamos, né, como eu falei, na reta final da disciplina, nosso encontro 14, né? Então estamos aí mais da metade, já ali indo para o quarto final, né, da disciplina. E o texto e o tema, né, de hoje é leitura escrita do aluno com transtornos funcionais específicos, certo? E como eu estava adiantando para vocês, esse texto ali vai trazer ali o que eu achei uma união,
né, perfeita entre a teoria e a prática. Deixa eu passar aqui para vocês. Opa, só um minutinho aqui na tecnologia. E aí, pessoal, né, vocês sabem que vocês já estão acostumados, né, comigo, né, vocês sabem que eu gosto sempre de dar uma provocada, de trazer uma reflexão, né, para que a gente comece ali a nossa aula sempre pensando um pouco, né? E aí, a reflexão da aula, né? A grande questão que nós vamos ter hoje é o que precisa mudar em nossa concepção de ensino e de aprendizagem para que possamos enxergar o erro não como um fracasso, mas como parte essencial do desenvolvimento de todos os alunos, inclusive daqueles com dificuldade de aprendizagem, como os TFEs, né? E aí, essa é uma questão que eu passo para vocês, né? E é a questão que vai ser a questão motivadora da atividade dessa semana, né? Que se trata do nosso fórum, que vai trazer ali essa reflexão. Como é que vocês acham que como a gente encarar o erro, né? Dentro de uma perspectiva educativa? Mas se a gente pensar também nas nossas discussões, né, nas nossas discussões de educação inclusiva, e como pensar isso, esse erro, né, com alunos com transtornos funcionais específicos, mas com alunos ali com qualquer outra necessidade que precise dessa atenção. E aí eu acho que também fica aí essa reflexão da minha, né, interpretação do texto, eu não sei se vocês concordam, mas vocês podem colocar lá a opinião de vocês nos fóruns, é que eu acho que esse texto ele tem uma pegada do que a gente vem conversando em algumas aulas da nossa disciplina. Será, né, que se a gente pensar na perspectiva aqui, se a gente está discutindo aqui o erro, né, como a gente entender o erro num processo de ensino-aprendizagem, será que se a gente for refletir sobre isso, é tão diferente o modo das práticas de mediação e das práticas educativas? Será que vai ser tão diferente em alunos, né, com transtornos específicos ou em alunos que não tenham esse transtorno? Será que vai ser tão diferente assim? Eu acho que fica aí essa reflexão, né? E aí a gente vai lendo o texto e vai percebendo que talvez não seja que a prática educativa, a nossa prática educativa, se a gente parar para pensar, ela não está sendo inclusiva nem para alunos que não têm ali, né, não portam algum transtorno ou alguma, né, algum distúrbio, né, que seja ali que necessite de um atendimento especializado, né? Talvez ela não funcione para ninguém, do jeito que a gente entende a sociedade como hoje, do jeito que nós estamos exigindo da educação. E aí eu acho que é uma reflexão que a gente pode pensar o quanto talvez as nossas práticas educativas elas estão sendo ineficientes porque a sociedade mudou e é uma sociedade que precisa lidar com que nós, né, enquanto docentes, precisamos lidar com essa mudança. Então, fica aí a provocação, e aí eu quero que vocês tragam ali as análises que vocês fizeram disso, né? O que é que precisa mudar na nossa concepção de ensino e de aprendizagem para que possamos enxergar o erro não como um fracasso, mas como parte essencial do desenvolvimento de todos os alunos, inclusive daqueles com dificuldade de aprendizagem, né? Que, como a gente já falou, né, de transtornos específicos, né? Funcionais específicos, né? Desculpa, pessoal. Bom, então, fica aí o convite, né, para vocês participarem do fórum, né, e trazerem aí a análise de vocês. Seguindo a nossa reflexão, né, o texto, ele traz ali uma fundamentação teórica, né, já que o grande destaque, né, que eu trouxe para vocês do texto é justamente essa possibilidade, né, que ele traz de uma união de um casamento ali
muito bacana entre a teoria e a prática, que muitas vezes a gente tem essa dificuldade, né, de unir, né, e de entender esse casamento ali, né? Muitas vezes a gente entende a teoria e a prática como se fossem opostos que não se atraem, e na verdade não é isso. Eles são muito semelhantes e para que a gente tenha um processo de aprendizagem bacana, eles precisam estar unidos, né, com base ali também na reflexão dos nossos atos e da teoria também, né? E aí as autoras, né, elas já trazem, né, a nossa, desculpa, a perspectiva teórica delas, né, que é fundamentada, né? Só antes, só para falar o nome do texto certinho, né? Que eu acho que é importante, o nome do texto é chamado Pesquisa Colaborativa e Formação do Professor, aspectos da leitura e da escrita do aluno com transtornos funcionais específicos, e ele é construído por duas professoras, a Maria Andréa Batista Blum e a Cristiane Malinowski Pianaro, certo? E aí elas já trazem de cara quais são os aportes teóricos que elas fazem, né, que elas construíram o texto delas. Né? E elas trazem, né, Bakhtin e Vygotsky como dois autores fundamentais, porque elas acreditam numa abordagem que seja dialógica, social e que a linguagem seja mediadora desse processo. É por isso que o texto fala de escrita e leitura, porque são elementos fundamentais para se fomentar ali uma linguagem comunicativa, certo? E aí, quando elas vão falar, né, do Bakhtin, né, esse teórico russo, né, e o dialogismo, ela fala da linguagem compreendida como uma interação, né? Ou seja, a gente pensar que não se comunica nada sozinho, né? Que para que a minha relação agora, por exemplo, com vocês, a gente tem que ser uma relação dialógica, que eu esteja conversando com vocês uma linguagem que vocês entendam. A gente está aqui fazendo isso, pois eu estou lendo um texto acadêmico e científico e estou explicando esse texto para vocês que estão aí dentro desse processo formativo para serem professores e professoras, certo? Então, teoricamente, estamos ali numa mesma linguagem, né? E interagindo a partir dessa mesma linguagem. Todo enunciado é uma resposta e carrega um juízo de valor, sendo constituído por muitas vozes, uma polifonia. Ou seja, quando a gente está aqui se relacionando, quando eu estou aqui, por exemplo, falando desse texto, eu não tirei tudo da minha cabeça e não estou falando unicamente com as minhas palavras. Eu estou fundamentado em todo um aporte teórico que veio antes e para que esse texto, inclusive, fosse possível. Porém, eu também coloco a minha interpretação desse texto, né? Não necessariamente um juízo de valor, porque o do texto, né, a gente trabalha ali com uma metodologia científica, mas muitas vezes eu coloco minha opinião também em cima, e que essa opinião também ela é formada por muitas experiências que vieram muito antes desse dia que estou aqui gravando a aula para vocês, e que elas vão também continuar sendo construídas depois, né? Então a gente tem que entender, né, que nossa linguagem também é polifônica, né, e que pode ser de diversas infinitas maneiras. Lembra quando a gente trabalhou, né, com as várias formas de comunicação, né? Então a gente se baseia nisso também. Como também a escrita é uma construção social situada, onde o sentido emerge da interação com o outro. Quantas palavras, né, elas mudaram de significado nos últimos anos, né? O quanto a própria internet não mudou a forma como nós nos comunicamos, né? A gente, quando escreve no WhatsApp, a gente não escreve da mesma forma que vocês vão fazer uma postagem lá no fórum. Vocês não falam no WhatsApp a mesma maneira que vocês falam, que vocês escrevem quando vocês vão fazer uma prova, porque são objetivos diferentes, exigem linguagem diferente. Quando você está conversando lá no WhatsApp com sua mãe, com seu pai, com seu namorado, com sua tia, com sua namorada, enfim, é uma linguagem que não necessita ser baseada na norma culta.
Ah, pode até ser, mas ela não é obrigatória. O obrigatório ali é que vocês consigam se entender, consigam se comunicar, né? E muitas vezes essa comunicação ela desvia um pouco da norma culta, né, da escrita formal. Por exemplo, a gente não escreve você no WhatsApp, né? Você, V-O-C, o tiozinho, né? O acento circunflexo e o E. Muitas vezes a gente escreve só o V e o C, porque para a pessoa que está lá lendo, ela já entende que aquilo significa você, que aquilo ali é uma abreviação e que a gente consegue entender. Outra palavra, né? A gente não escreve beleza quando a gente vai concordar, né? A gente escreve beleza, inclusive nem no mesmo sentido, né? De beleza de você estar admirando algo que seja belo, mas no sentido de beleza, ok, entendi, né? A gente não escreve Beleza, né? Beleza. A gente escreve BLZ e a pessoa já entendeu, certo? Então essa escrita, ela está dentro de uma construção social, beleza? E a gente entendendo isso, a gente vai conseguir entender também como esse processo ele se dá até no ensinamento dessa escrita, certo? Outro teórico, né, que as autoras trazem, né, sobre esse aprendizado, né, da leitura e da escrita é o também russo Vygotsky, né, sobre ali uma aprendizagem mediada, entendendo nós enquanto professores como mediadores do conhecimento e não como bancários, né, que depositamos esse conhecimento na cabeça dos nossos estudantes. Então, a aprendizagem ela se dá a partir das relações sociais, por meio de uma mediação simbólica, instrumentos e signos. Né? Aqui mesmo nós estamos fazendo várias mediações. Né? Eu estou usando slide, gravando essa aula, estou usando o texto. Né? Vocês também vão poder utilizar o fórum para discutir ali entre si, trazendo ali as suas análises sobre tudo isso que a gente, todo esse material formativo que a gente está discutindo. Então, são vários instrumentos e signos no objetivo da melhor mediação desse processo. Ele vai trazer também o conceito de elas, né, vão trazer, buscando o Vygotsky, esse conceito de zona de desenvolvimento proximal. Né? O que hoje a criança faz com ajuda, amanhã ela vai fazer sozinha. E aí é onde elas pegam essa ideia do erro como não como um símbolo de fracasso, mas sim como parte necessária do processo. Né? É justamente a partir dessa base teórica que elas trazem toda a construção prática do texto, da pesquisa que eles realizaram. Né? Então, entender que nós, professores, somos mediadores e o ensino ele deve se antecipar ao desenvolvimento. Né? Ou seja, o conhecimento ele não é transmitido, ele é construído socialmente a partir aqui da nossa interação, certo? Então, a gente os conteúdos, as formas, no caso aqui, a escrita e a leitura, né, que a gente vai trabalhar com isso mais detalhadamente, são processos que precisam ser construídos à base também da realidade que aquele estudante vive, tá certo? Além da formação ali teórica, ela também traz a formação metodológica dela, né? Como vocês já sabem, toda pesquisa ela precisa de uma formação metodológica, né? E aí ela vai trazendo as etapas da pesquisa e principalmente a opção que elas têm sobre o desenvolvimento da pesquisa. Elas optam por uma pesquisa colaborativa, né? Que se caracteriza justamente sobre a parceria ativa entre elas, que são as pesquisadoras, elas também têm a colaboração da profissional de educação, né, que vocês vão ver, que é a professora que acompanha esses alunos nas salas de atendimento especiais, né, mas também o próprio estudante, que é atendido, que no caso do texto ele tem o nome fictício de Davi, né, e vocês vão ver isso quando vocês lerem o texto. E tudo isso se baseia numa perspectiva de formação contínua e crítica,
né, desse processo. E por isso que eu acho que esse texto é tão legal, que ele traz ali, ó, se a gente fizer assim, 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 a gente vai ter esse resultado assim. Não quer dizer que todo mundo vai ter o mesmo resultado fazendo a mesma coisa, porque são seres humanos, né? Porém, traz um caminho. E aí, dentro desse caminho, a gente vai se adaptando, a gente vai modificando, a gente vai vendo o que é que pode ser feito na nossa realidade, certo? E aí elas trazem, né, os passos que elas seguiram, né? Ela apresenta a primeira parte do texto é justamente essa discussão teórico-metodológica, né? Um diagnóstico inicial, elas fazendo observações e entrevistas para compreender, né, o que esse professor sabe sobre a educação inclusiva, o que é que ele tem ali também de formação de leitura e escrita, né, como estimular esses conhecimentos, né? A formação teórico-metodológica, né? Então, eles também levam ali para esse professor discussões sobre a base que elas têm teórica, né? Que no caso elas trazem o PCNs, elas trazem o Vygotsky, Bakhtin, como a gente já falou, né? Então, e também trazem ali textos da legislação, como é que a legislação ela entende essa prática do professor que está numa sala de atendimento especial, beleza? E aí, por fim, elas fazem ali um diagnóstico, prevendo, não, objetivando, né, mudanças na prática do professor para que os resultados do estudante, né, especificamente esse estudante Davi, sejam atendidos, né, para que o resultado seja melhorado. Então, essa abordagem não é apenas aplicar ali uma teoria e tal, e vamos ver se dá certo. Não, elas estão produzindo conhecimento a partir dessa prática, elas têm uma fundamentação teórica, mas elas trazem ali uma interação recíproca entre a teoria e a ação pedagógica, né? Ou seja, entre a teoria e a prática. Pronto. E aí elas vão trazendo, né, os contextos da pesquisa, né? Então, ela vai falando, né, o contexto escolar desse estudante, né, que é o Davi, né, que ele não é, né, um aluno considerado, né, com alguma questão ali que precise desse atendimento, mas a legislação permite, pelo menos do Paraná, que é onde a escola se encontra, que ele tem ali esse atendimento também especializado, né? Então, o aluno Davi apresenta dificuldade na leitura e na escrita, embora não tenha uma deficiência intelectual, ou seja, ele não tem um laudo, né? Que traga ali essa necessidade, né? Porém, os professores, né, observaram que ele precisa desse atendimento especializado. A legislação nacional, ela não inclui, né, alunos como o Davi, como público-alvo da educação especial ou educação inclusiva, na verdade, né? Mas no Paraná, esses alunos são atendidos ali, né, por essas salas de recursos. E aí acho que é importante também a gente perceber isso, e aí eu acho que é onde mora ali a questão que eu trouxe no início, de que muitas questões, né, elas são para todos, né? Não, não são exclusivas de uma educação inclusiva. Na verdade, uma educação inclusiva, sim, porque a educação inclusiva é para todos. Mas o que eu falo é que não necessariamente são para alunos que precisam de esse atendimento especializado, que é, como diz a legislação, certo? É uma lacuna que a gente vem falando dela todos os nossos encontros, né? Em muitos textos a gente vê isso também, é a formação docente. Então, esse docente, né, essa professora, ela não teve também, nem sua formação, esses conhecimentos especializados, né? Então, é muito difícil, né? Isso já foi tema de vários encontros nossos, né? E aí a professora, né, a partir desse diagnóstico, as autoras do texto, né, que são as pesquisadoras, perceberam que a professora inicialmente reproduziu uma prática que é centrada na norma culta, né, focando excessivamente nos erros gramaticais e ortográficos, né, e muitas vezes era aquilo que a gente estava falando, né, que quando trouxe o Bakhtin, o que importa é a nossa comunicação, né, a partir dali o aluno ele vai ali se desenvolvendo, a gente vai poldando, a gente vai melhorando, vai incentivando algumas questões, né? Essa professora ela também tinha uma insegurança e um desconhecimento muito grande sobre a sua função, né, enquanto a legislação,
né? Porque qual era exatamente o papel dela, né? Enquanto uma docente que estava nesse atendimento especializado. Né? Com a pesquisa colaborativa, essa prática docente foi ressignificada pela professora, ou seja, vejam, a teoria está fundamentando uma nova prática, uma ressignificação. Né? E aí a professora passou a valorizar o processo de produção do texto, os sentidos da linguagem e a autoria do aluno. Vocês, quando lerem o texto, vocês vão ver, tem até no texto, né, a cartinha lá desse aluno Davi, né, e quais eram as questões que a professora, né, mais se preocupava e tal. E aí, né, que é exatamente esse exemplo, né, de produção da carta pessoal, né? Eles leram um texto, né, a professora leu para eles, né, uma fábula que chama O Rato do Campo e a Rata da Cidade, o Rato da Cidade, e aí ela convidou ali os alunos para que eles escrevessem uma carta para um dos personagens, né? Meio que convidando, né, ou o rato do campo para ir para a cidade, ou o rato da cidade para ir para o campo, né? E dizendo ali o que é que eles precisaram, o que é que precisa se para fazer um convite? Olha, se eu faço um convite para vocês, eu tenho que dizer, ó, vamos para tal lugar porque lá é muito bom, lá tem isso, lá tem aquilo, tem uma comida que você gosta, tem passeios legais, tem lugares legais. Então, era isso, né, que a atividade tinha como objetivo, né? E aí a professora passou a usar estratégias de pré-leitura e uma leitura compartilhada e uma mediação individualizada. Então, ao invés de, olha, pessoal, vocês escrevam essa carta e quando vocês me entregarem, eu corrijo e devolvo para vocês. E aí dou uma nota. Não, ela passou também a acompanhar todo esse processo e melhorando, até utilizando de técnicas de reescrita, para que os alunos, inclusive o aluno Davi, né, produzisse um texto que fosse coerente, mesmo que tivesse ali erros ortográficos, mas pelo menos que fizesse sentido aquela escrita. Né? Então, o Davi, mesmo com dificuldades, conseguiu produzir um texto coerente, apresentando ali uma melhoria, né? Uma evolução nessa habilidade de escrita e leitura, consequentemente. Né? E aí, respeitando ali uma estrutura de carta, demonstrando ali uma apropriação desse gênero, né? Que é a carta de escrita, né? Embora que tivesse ali alguns problemas ortográficos, às vezes uma argumentação ali que precisava melhorar, mas faz parte desse processo, né? Então, esse processo de reescrita, né, com a professora, mostrou ali também o desenvolvimento na autonomia do Davi, né? E não só da autonomia de Davi, mas a professora começou a enxergar, a refletir a sua prática docente de uma maneira diferente, né? De uma maneira ali que o fracasso escolar ele não estivesse necessariamente no centro da questão, né? E aí é interessante a gente pensar, né, nisso, né? Muitas vezes nós colocamos o fracasso, o erro, como muito importante e não entendemos que ele faz parte. A gente precisa superar isso. O erro, ele faz parte, a dúvida, ela faz parte de quem está aprendendo. Né? Então, a gente pensar que essa ideia de fracasso, muitas vezes, ela vem por trás dela, ela fundamenta uma lógica de classificar as pessoas, de medicar muitas vezes as pessoas, mostrando que essa, na verdade, uma mediação inclusiva do conhecimento, ela tem a ver com o desenvolvimento desse êxito e não focar no fracasso. O fracasso faz parte, né? E aí a gente pensar num planejamento colaborativo, na centralidade desse planejamento coletivo, pois o professor ele não deve pensar apenas se entender como um transmissor de conhecimento, né? Mas assim fomentar, pensar até na nossa atuação crítica, né? Enquanto ali irreflexiva para esses elementos essenciais, para só assim a gente vai conseguir construir uma escola que seja mais inclusiva e democrática, né? A gente pensar aí toda essa reflexão como a educação como uma prática social. Então, o ensino à leitura não pode se restringir ali a uma codificação, ou apenas uma repetição, né? Ou ela não precisa estar voltada essencialmente para correções ortográficas, mas sim ela
precisa ajudar o aluno na comunicação. E eu não estou dizendo aqui que, professor, então nós não precisamos saber a língua culta. Precisa, todos nós precisamos, né? Até porque isso é exigido de nós no trabalho, é exigido de nós aqui na universidade, é exigido de nós em vários ambientes. Porém, naquele momento, nessa situação específica, pode ser desenvolvido isso de outra forma, para que não se foque apenas nos erros ortográficos do estudante. Talvez estimulá-lo a conseguir passar uma ideia, a transmitir o que ele pensa em palavras, né? Então, mesmo que falte uma vírgula, mesmo que falte ali um acento, né? Mas que a gente consiga ali valorizar o pensamento desse estudante, certo? E aí, por fim, né, meio que para falar um pouco, né, dessa reflexão inicial, né, que a gente fez sobre o erro, né, e sobre como o fracasso ele está envolvido, a gente precisa modificar em nossas cabeças, em nossa prática, e romper com modelos tradicionais de ensino que baseiam-se na uniformização das aprendizagens, como se todo mundo aprendesse da mesma forma e seguissem padrões ali idênticos de respostas. E isso não é assim, né? A gente precisa entender que o processo educativo como algo social, dialógico e que tem essa mediação em nós, professores, e reconhecendo assim a sua singularidade e sua potencialidade. O erro faz parte desse processo. O erro não pode ser entendido como um obstáculo, como e sim como um indicador de desenvolvimento. Olha, ele errou aqui nisso, mas aqui, depois que ele fez de novo, já não errou mais nisso. Pode ter errado em outras coisas, mas faz parte do processo, né? E aí nós pensarmos, né, nós entendermos aqui o nosso papel docente como alguém que está disposto a mediar esse conhecimento, que constrói junto com os alunos, né? E não apesar deles e muito menos sem eles, né? Então, essas são as reflexões que a gente traz aqui para a aula de hoje, né? Para a gente pensar nesse erro não como um elemento que represente o fracasso do não aprendizagem, né? Mas que sim, que demonstre uma evolução do que está querendo ser aprendido, do que está querendo ser desenvolvido. É isso, pessoal. Então, eu desejo a vocês uma ótima semana, né? Participem do fórum e estamos à disposição de vocês lá no Educa para tirar ali qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tenham, tá bom? Então, um abraço e até a próxima.